Tela em fundo cinza claro, ao centro um retângulo branco com as logos da Coordenadoria de Gestão e Informação da Secretaria Judiciária e do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Memórias eleitorais. Meu nome é Epaminondas do Amaral Filho. Nasci em Una, Espírito Santo, em 26 de fevereiro de 1941. Bem, o meu pai era juiz eleitoral, depois passou para desembargador. E aí, na Revolução de 1964, eu fui presidente do Tribunal Eleitoral. E eu trabalhava na prefeitura, depois passei para a reitoria. Então, dentro da Constituição de 1946, que era permitida nomeação interina, que era um nome apropriado. Texto na tela. Justiça Eleitoral durante o AI-5. A Justiça Eleitoral, os tribunais eram muito visados na época. O SNI trabalhava de um lado, procurando conhecer todos os candidatos, e o tribunal, dentro da sua condição de ter todos os dados, nós, com toda a liberdade, fornecíamos aos partidos, MDB e Arena, na época, o que eles pediam, com a maior liberdade que nós tínhamos. Texto na tela. Reforma Administrativa 1973. Essa reforma valeu muito para nós do lado dos tribunais, de um modo geral, no Brasil inteiro. Nossos cargos ficavam mortos, já estava aqui no Espírito Santo, no nosso caso, parado. Então, houve, com essa reforma, nós fomos, vamos dizer assim, o nosso quadro ampliou, ficou bem mais apropriado para desempenhar as funções eleitorais. Texto na tela. Sede do TRE. Na Jerônimo Monteiro, a gente fez as repartições por 7 andares. E muitas vezes tinha que subir 7 anos. Eu já sofri. 7 andares a pé. Era 35 funcionários, 36, se não me engano, pouco. E não havia requisição também, não. Nem isso não havia na época. Texto na tela. Cartórios eleitorais. Isso dependia muito do prefeito. Quando o prefeito queria ajudava o cartório. Aí é que está o problema. E o escrivão, que não era escrivão, mas existia outra serventia. O serventia era por 2 anos. Então, dependendo do prefeito, o cartório eleitoral era bem servido. Não dependendo, ficava muito ruim para o escrivão. E, se não me engano, na época o escrivão não era bem remunerado. Não era bem remunerado. Não valia a pena, muitas vezes, largar o trabalho dele para ir para o eleitoral. Depois é que melhorou bastante, significativamente. Texto na tela. Apuração voto manual. O que valia mais na nossa época era contar com a honestidade dos funcionários e de todos os participantes das eleições. Principalmente lá no interior, que eles ficavam completamente abandonados. Não tínhamos comunicação, não tínhamos estrada para dar o apoio. O tribunal, com justiça seja feita, com seus juízes aqui, que compunham a nossa corte, ficavam madrugada dentro, dando todo o apoio a esses juízes, principalmente aos escrivães, que muitas vezes eram, vamos dizer, lá no interior, pelos cargos que eles exerciam, poderiam ter influência de alguns políticos mais autoritários, mais mandantes. Mas, felizmente, houve poucos casos que isso ocorreu de dúvida de fraudes eleitorais. Eram demorados. Se fôssemos ganhar extra diária na época, hora extra, nós estávamos feitos. Não ganhávamos. Nós íamos lá para o Sesc, esperavam que viessem, não é, os processos para fazer a conferência dos que já
é conferência do processo que as zonas eleitorais nos mandavam. E ficávamos horas e horas naquilo. Texto na tela. Eleições 1972. Que eu trouxe aqui, eleição de 1972. Aqui está o Espírito Santo. Eleições realizadas em 53 municípios. Os dois partidos, Arena e MDB. Vitória, por exemplo, vou em Vitória, que era o município maior na época. Vitória, eleitorado, 42.586 eleitores. Mas para nós do eleitorado era muita gente. Agora não, mas na época tinha que dar conta desses eleitores. E, bem ou mal, vamos dizer assim, nós fazíamos a eleição. No final, nós tínhamos que entregar o sapato pronto. E nós entregávamos. E bem no prazo, por sinal. Texto na tela. Plebiscito 1976. Fusão Vitória e Vila Velha. Nós fizemos essa plebiscito a toque de caixa. O governador era Elcio Álvares. E, por incrível que pareça, fizemos, e o município de Vila Velha é que não quis a emancipação, a fusão. Por incrível que pareça. Isso é uma opinião minha, mas Vitória e Vila Velha eram abandonadas na época. Eles não quiseram, por um motivo ou outro, essa emancipação. Agora, nós contávamos também com bons funcionários que nos ajudavam lá no tribunal. Isso também eu não posso descartar de jeito nenhum. Como diretor, eu era mesmo diretor. Eu era colega deles para colocar esse barco para frente. Lá em Vila Velha, eu creio que valeu muito a força política dos coronéis da época que não quiseram essa emancipação. Texto na tela. 1982. Desburocratização da administração pública. O Hélio Beltrão foi um sonhador, porque ele encontrou muita lenha contra ele lá, porque ele não queria, os cartórios principalmente, não queriam perder os seus direitos, direitos em termos. Mas haja vista que praticamente na época, eu não houve o processo que ele quis implantar no Brasil. Não houve. E na Justiça Eleitoral, poucas coisas mesmo. O que houve mesmo na Justiça Eleitoral foi depois quando houve a implantação da computação. Aí é que houve mesmo, desburocratizou mesmo. Haja vista, você pode ter um título agora no seu celular. Antigamente, não. Você tinha que ir lá no cartório, ficou difícil mesmo. Na época era difícil. A Justiça Eleitoral está de primeiro lugar nesse aspecto de fornecer condições ao eleitorado. Eu mesmo fui bem tratado, mas saí com o meu título na hora, praticamente. No ponto da Justiça Eleitoral, ela foi muito favorecida. Texto na tela. Recadastramento de eleitores, 1986. Sobre esse cadastramento, eu tenho que falar de uma famosa cesta básica. Cesta básica era o que? É o seguinte, nós tivemos, para fazer essa implantação, nós tivemos que requisitar funcionário de todos os órgãos, praticamente. Então, vinha funcionário da prefeitura, do Detran, de vários órgãos. Quer dizer, mas por uma questão de bom senso, não vinham os melhores funcionários. Dá moral para eles. Olha, vocês estão aqui porque nós precisamos de vocês. A Justiça Eleitoral pretere a qualquer outra, que serviço, aquela conversa. Então, felizmente, aí nós contamos com o apoio dos juízes do Tribunal Eleitoral. Nos apoiaram bastante. Texto na tela. Plebiscito de 1993. Voto em trânsito. É que o brasileiro deixa tudo para a última hora. Então, para avisar, fazer isso, a gente já fizemos o aviso, não é? Fizemos o aviso, mas, no final das contas, houve mesmo esse reboliço no final. Não houve. Mesmo como era de esperar, todos
voltado. Mas esse voto em trânsito não era muito conhecido, como você falou. Então, ficou mesmo no ar esse processo eleitoral da época. Texto na tela. Transição voto manual para eletrônico. Nós tivemos que já fazer o treinamento do pessoal do que via de cédula. Depois veio para o voto eletrônico. Fazer aqueles formulários, preenchimento, não é isso que você fala? Preenchimento de... Então, nós tivemos que contar com aquela cesta básica. Aquele pessoal que veio para nos ajudar. Nós não tivemos, como vocês têm agora, essa estrutura magnífica. Vocês, agora com essa estrutura, de 2 dias, 3 dias, o Alvimar já estava dando conta do trabalho. Agora ele pegou um pouco, um pouquinho ainda. Era difícil. Texto na tela. Processo eletrônico de votação. Eu pensava, e penso e dispenso sobre no voto impresso. Aquilo é uma garantia, mas ao mesmo tempo pode ser um perigo para o eleitor ter, não sei se o eleitor leva. Não. Eu pensava que o eleitor levaria como comprovante que ele votou no fulano. Ela fica dentro. Aí depende mesmo do sistema que vai ser implantado. Eu, sinceramente, pensava, se ficasse o eleitor, não aceitava, porque ele seria coagido a mostrar e seria perseguido. Texto na tela. Fato marcante. O desembargador José Eduardo Grande Ribeiro, nós estávamos fazendo a mudança, porque nós fazíamos a conferência lá no Sesc, lá no Parque Moscou. Nós ficávamos no 7º andar e íamos para lá. Aí eu recebo um telefonema. Amaral, amanhã eu te peço não, que ele mandava, você vai na Gazeta fazer uma entrevista explicando quociente eleitoral e quociente partidário. Menino, tremi nas bases. Isso foi às 6 horas da tarde, para amanhã, no outro dia seguinte, no horário de 7 horas. Felizmente, Deus não é tua vida, a Maria da Penha. Nós ficamos fazendo cartolina do Vasco, Flamengo e tudo, para mostrar. Eu não sei como que eu e ela conseguimos tal coisa. No outro dia, eu tremia mais do que eu estava tremendo aqui agora, nós demos conta do recado. Graças a Deus. Mas imagina um funcionário explicar na televisão o que é quociente eleitoral, quociente partidário. Aquilo é uma história que eu, quando colocava aquela música um dia depois, eu tremia na base E eles, o hábito, ainda me falou, Amaral, vem toda a noite explicar aqui. Eu agradeci sinceramente, mas esse caso me marcou muito. E o final, o Carrier, que é vascaíno, e os resultados que eu fazia e tal, o Vasco saiu em primeiro lugar, foi logo eliminado. E ele falou, gostei muito, mas você não tinha que tirar o Vasco. Oh. Texto na tela. Agradecimento. Eu agradeço de coração esse convite, que é aqui que eu ganhei minha vida, é aqui que eu estou sustentando minha família. É isso que me faz, e nesse ambiente que vocês me deixaram aqui, muito obrigado. Tela branca em letras pretas. Colaboradores: Alessandra Thompson, Aline Martinelli, Cláudia Bianchi, José Feu Rosa Filho, Otávio dos Santos, Patrícia Nascimento, Rodrigo Hermon, Rosana Cordeiro. Logotipo do Tribunal Regional do Espírito Santo.